A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu espero que você esteja bem. Sou o missionário Sérgio Nascimento. Pela graça do Senhor, nós estamos aqui para compartilhar mais um vídeo que tenho certeza que vai edificar a sua fé. Peço encarecidamente, se você não for inscrito, que você vá lá, se inscreva, deixe um like, deixe um comentário, ative o sino, e isso vai fazer com que o canal se multiplique para que a gente possa espalhar cada vez mais as coisas de Deus e a sua palavra, tá? Eu vou ler um texto da palavra do Senhor, e quando eu ler esse texto, nós vamos dizer a temática, tá? Então está escrito lá em Efésios 5, 15 e 16, que diz assim, a bendita palavra do Senhor. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Efésios 5, 15 e 16. Qual a temática que eu quero trazer hoje para a nossa reflexão? O meu tempo e Deus. O meu tempo e Deus. Qual o objetivo, meus amados irmãos, dessa temática para que a gente possa refletir mais a cada dia sobre as nossas vidas e sobre a nossa vida com Deus? Faz necessário uma reflexão muito séria e profunda de como nós estamos gastando o nosso tempo. E dentro desse tempo que nós estamos gastando diariamente, o que temos reservados para as coisas de Deus. Então esse é o objetivo dessa reflexão que nós estamos fazendo aqui neste momento. Temos que fazer essa autoavaliação diária porque geralmente por causa dessa correria desse mundo moderno principalmente, nós estamos focados apenas em nossos projetos e nossos problemas, né? A resolver, seja os problemas financeiros, seja os problemas de cunho amoroso, seja os problemas de trabalho, muitas vezes problemas de família, como eu estou na sociedade, o status, famas, essas coisas, como se nós fôssemos donos do nosso destino, do nosso amanhã. Nós não somos donos do nosso amanhã nem do nosso destino. Como diz Tiago 4,14, quando a gente vai fazer um projeto, quando a gente tem um pensamento, uma ideia, a gente que serve a Deus, o que diz que serve a Deus, né? Porque o que vale é a prática, não o que a gente fala, mas o que a gente pratica. A gente faz um projeto e diz, se nós vamos fazer esse projeto, se Deus nos permitir, nós faremos isso ou aquilo. Essa reflexão ela é importante porque muitas vezes nós somos ensinados e a nossa mente ela parece que só processa os pecados principais, né? Como a idolatria, que é culto a outros deuses, não sendo o Deus verdadeiro de Israel, revelado em Jesus. A gente parece que os pecados só são o adultério, a prostituição, o roubo, violência, engano, inveja, avareza. Isso são os primeiros grandes pecados, as listas dos principais. Mas não se fala da falta de prioridade para as coisas de Deus, que substitui pelas nossas coisas. Meus amados irmãos, se deixa de participar dos grupos de oração, porque vai estudar 24 horas. Se você não sabe, meu amado irmão, aprenda. Na Bíblia diz que estudar demais é enfado de carne. Eclesiastes 12:12. Não tem sabedoria nisso. Então, se quer estudar 24 horas, de manhã, de tarde, de noite, né? Se deixa de ir aos cultos por causa de que não estava trabalhando, aí estava participando das coisas da igreja. Aí aparece um emprego que vai tirar você de todas as programações. Eu tenho certeza que você que está me ouvindo não está passando fome. Então, às vezes, se deixa, se pega, supre uma necessidade, mas deixa as coisas principais que são de Deus. É uma reflexão que fazemos, né? Então, se acaba lotando a agenda diariamente de todas as atividades possíveis, e a primeira coisa que se corta são as programações da igreja, né? E às vezes até as programações, a sua devocional não faz mais, não ora mais, não lê a Bíblia mais, porque começa a ocupar o tempo de todas as formas. Faz um curso superior, já quer outro. Aí já quer outro, já faz outro.
Meus amados irmãos, onde está o equilíbrio de fazer as nossas coisas, mas também buscar as coisas de Deus? A falta de tempo para as coisas de Deus, meus amados irmãos, é essa reflexão que eu e você precisamos fazer. É negligência, é uma questão de escolha, é pecado também. Tá? Porque Deus nos dá a vida, Deus nos dá a saúde, Deus nos dá a inteligência, Deus nos protege, Deus nos livra do mal, e nós reservamos um tempo diário que é necessário para orar, ler a palavra e participar das programações da igreja, culto de oração, do ensino da palavra. Essa falta de tempo, meus amados irmãos, é mundanismo, porque um mundo que não conhece a Deus, ele não está se importando com comunhão com o irmão, ele não está se importando com o culto da palavra, ele não está se importando com o culto de oração, não está se importando não. O mundanismo, o humanismo, ele está se preocupando exclusivamente com o seu ego, com que as coisas que vão ser só para mim, as coisas que vão ser só do meu jeito, as coisas que vão ser só me dar prazer e nada de Deus. Então isso também é mundanismo. Essa reflexão que eu quero fazer com você. Mundanismo não só são aqueles pecados principais, não. Mundanismo também é você deixar de ter tempo. Porque o mundo que não quer Deus, ele não tem tempo para nada. Só tem tempo para os seus prazeres. Então, mundanismo também é você lotar a sua agenda, deixar as programações da igreja e com isso você vai verdadeiramente se tornando uma pessoa mais distante de Deus. Porque não podemos viver de todo jeito, não podemos apenas, eu vou quando der, quando eu posso, tá? E quando não podia, e quando podia. Então, quando estiver doente, cheio de problemas pessoais, aí, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, né? Malaquias 3,18 diz que Deus vai requerer isso, meu amado irmão. Meu amado irmão, Deus vai querer isso de mim e de você que diz que serve a Deus. Porque o mundano, ele já não está preocupado com as coisas de Deus, não. Quem é do mundo mesmo não está ligando com nada de Deus, não. Ele está ligando com suas coisas, ganhar seu dinheiro, e orgia, se prostituir, lavar e ganhar mais dinheiro. Ele não está ligando com nada de Deus, não. Mas nós que dizemos que professamos uma fé, nós que acreditamos nesse Deus, nós que acreditamos no Senhor Jesus como único e suficiente Salvador, nós temos que nos preocupar a ter esse equilíbrio de buscar as nossas coisas, mas ter tempo para Deus. E se a gente não está tendo tempo para Deus, é hora de mudar aí essa agenda para abrir espaço. Sabe por quê? Deus vai requerer. Malaquias 3,18 diz uma coisa muito forte. Deus fará a diferença entre o justo e o injusto. Deus fará a diferença entre aquele que serve e o que não serve. Como é que eu vou servir a Deus? Como é que eu vou servir aos irmãos se eu não tenho tempo mais para nada? E além do mais, eu faço uma agenda, aí depois vou lotando a minha agenda como se eu tivesse 24 horas fazendo todas as coisas. Chego em casa, não tem tempo absolutamente, nem a alma mais, parece que a alma fugiu de tanta agenda lotada. Aqui tem um princípio irrevogável, a Bíblia diz, em Mateus 22, 36 a 40, alguém perguntou a Jesus, Jesus, qual é o principal dos mandamentos? Aí o Senhor disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, toda a tua alma, toda a tua força e todo o teu entendimento e ao próximo como a si mesmo. Mas me diga uma coisa, como é que eu vou amar a Deus? Como é que eu vou cumprir os principais mandamentos que fala da gente observar o amor a Deus e amor às pessoas, né? Essa reflexão, não é que a gente vai sair dizendo que ama todo mundo, não, irmão. É aquela questão da perfeição que Deus está para que a gente possa modificar a nossa mente e ser um ser humano melhor. Quando diz aqui, amar a Deus e amar o próximo como a si mesmo, é para a gente se tornar uma pessoa melhor a cada dia. E como eu vou me tornar uma pessoa melhor se eu não tenho tempo mais para nada e continuo aumentando, lotando a minha agenda e as coisas da igreja, a comunhão com os irmãos lá fora. Essa é uma reflexão profunda. Eu vou fazer, irmãos, umas perguntas para que a gente possa refletir mesmo. Por que se tem que riscar logo da sua agenda as programações da igreja para substituir com as nossas? É falta de fé ou é negligência? É a negligência mesmo. Porque, como eu disse, isso é mundanismo. O mundo que não conhece Deus, ele não vai se preocupar com nada com Deus, não vai se preocupar com culto da palavra, culto de ensino, com oração, com comunhão. Ele vai estar preocupado nisso, que ele vai estar como mundano, preocupado somente, exclusivamente com suas coisas. Então, é negligência as coisas de Deus, tá? Começamos a dar desculpa da falta de prioridade, como diz a palavra lá em Lucas 14, eu vou ler esse texto, Lucas 14, 15, 26,
é justamente isso, que começa-se a dar desculpa. Lucas 14, 15 e 26, a parábola da grande ceia, diz assim a palavra do Senhor. Certo homem deu uma grande ceia, convidou muitos. Na hora da ceia enviou um servo para chamar convidados. Venham porque tudo está preparado. Mas todos eles, um por um, começaram a apresentar desculpa. O primeiro disse, comprei um campo e vou precisar vê-lo. Peço desculpa. Outro disse, comprei 5 juntas de bois, vou experimentá-lo. Peço desculpa. Outro disse, casei-me, por isso não posso ir. Peço desculpa. O servo voltou e contou tudo ao seu senhor. Essa parábola fala justamente da questão da salvação, do reino de Deus, que Deus convidando as pessoas para entrar no seu reino através do sacrifício de Jesus. Mas todo mundo, não, eu não quero saber das coisas espirituais, não. Quero saber de reino de Deus, quero saber de salvação, porque eu estou preocupado com as minhas coisas. Então Deus vai requerer de cada um de nós essa questão, porque Ele nos deu tudo. Ele nos deu a vida, nos deu salvação, nos deu saúde, nos deu inteligência, e a gente não pode tomar todo esse tempo negligenciando as coisas de Deus. Às vezes, como eu disse, pensamos que os pecados são só aqueles principais, mas também a falta de tempo é pecado. Coloque-se na sua cabeça. A falta de tempo, agenda lotada, tem feito muita gente esfriar na fé. É óbvio, a pessoa está com um curso superior, aí quer outro. A pessoa está fazendo um curso superior, aí lá vem o workshop, lá vem não sei o que, lá vem treinamento, lá vem não sei o que, não sei o que, não sei o que. Parece que é 24 horas fazendo e as coisas de Deus deixando de lado. Você vai esfriar na sua fé e você vai ficar mais focado nas coisas suas e do mundo do que na de Deus, porque foi uma questão de escolha. E isso é o inimigo que coloca, tá? Essa falta de tempo, essa agenda lotada sem tempo para Deus, é o inimigo que coloca na cabeça e você tem que estar ligado para rejeitar isso e equilibrar a sua agenda. A falta de tempo esfria a fé. Então, meus amados irmãos, veja só uma reflexão. Como se pode dizer que ama o Senhor se não tem tempo para nada? Como se pode deixar o agir do Espírito Santo em nós se eu só aumento a minha agenda para as minhas coisas e negligencio as coisas da igreja? E não tenho tempo para nada. Não pode, meus irmãos. Aí depois está ansioso, depois está ansiosa, depois está cheio de problema psicológico, cheio de problema mental, porque deixou as coisas de Deus pelas coisas do mundo, sem equilíbrio, tá certo? Como melhorar como pessoa se eu estiver igual a todo mundo? Num mundo de correria louca, ansiosa e inquieta, sem tempo para nada, sem tempo nem de comer no domingo com a família. Tá? Então a Bíblia diz, tenham cuidado como vocês vivem, tá? Não vivam como tolos, mas vivam como sábios, aproveitando bem o seu tempo. Como o Senhor disse a Marta, Marta, você está muito ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas basta uma coisa, você ter tempo para parar e me ouvir. Findo dizendo, sim, meus amados irmãos, que o foco dessa reflexão para nós é a gente refletir como anda a nossa vida com Deus, o nosso tempo em relação a Deus também. Pois sabemos que a gente não tem controle sobre o nosso amanhã. Quando nós não conhecíamos o Evangelho que liberta, nós éramos cegos, egoístas e mundanos. Pensamos apenas em nós mesmos e apenas em nós. Mas agora devemos ter a consciência de que o amanhã pertence ao Senhor. Precisamos a cada dia, sim, buscar a melhoria das nossas coisas, a nossa melhoria financeira, batalhando honestamente, buscando honestamente. Mas a gente precisa de um equilíbrio para a gente fazer as nossas coisas, mas não deixar as coisas, as programações da igreja, não deixar de ir no culto de oração, não deixar de ir no culto da palavra, não deixar de ir para a igreja por causa da minha agenda que está superlotada, como qualquer pessoa mundana que não conhece a Deus. Então, meus amados irmãos, nós não podemos ser igual ao mundo. E ser igual ao mundo é negligenciar as coisas de Deus. Não podemos. Deus, ele nos capacita e Deus abre porta e abre porta do impossível. Então, meus amados irmãos, que essa reflexão entre como estar o meu tempo e Deus é necessária para que a gente mantenha a nossa fé, para que a gente mantenha o nosso foco nas coisas de Deus e a gente cumprir a palavra de Deus, buscando a Deus em primeiro lugar e tendo comunhão com os irmãos. Então Deus abençoe. Eu tenho certeza que essa palavra e essa mensagem ela vai refletir na sua mente, no seu coração e vamos avançar em nome de Jesus. Deus abençoe.